nós vamos deixar você ligado na tomada e também no turbo, com meu amigo aqui, engenheiro mecânico Henrique Pereira, que já esteve do outro lado do muro nas montadoras e agora está aqui como jornalista especializado principalmente na indústria automotiva. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Alex? Prazer estar aqui novamente. Você tem carteirinha aqui de sócio, né? Você já esteve com a gente no Ligados na Tomada, já esteve no Máquinas na Pan e de várias oficinas também. A gente fez gravações com o Henrique, com tutoriais, e é hoje isso que ele vai trazendo aqui um pouco para o Ligados na Tomada. Explicar principalmente essa evolução dos motores, que começou simples com esse carburadorzinho aqui e teve uma evolução. É isso, né, Henrique? Vamos tentar passar um pouquinho na história, porque a pergunta constante... Nós somos carros elétricos hoje, né? E lá atrás, como era, e o que está sendo, como é que está sendo essa evolução? Eu acho interessante voltar no tempo um pouquinho, conversar sobre a base do motor, como ele começou, e até chegando nos dias mais de hoje, para ver um pouquinho quanto a gente conseguiu evoluir. Então vamos começar com esse aqui, que eu achei ele bem simples, e você me falava que é do Fusca, é isso? Esse em particular, na verdade, para mim, o programa eu passei na oficina de um colega, roubei 2 carburadores que são de um museu dele, na verdade, ele nem está usando. E serve para ele usar peças, às vezes, quando aparece um carro antigo. Esse carburador menor é um carburador básico, ele é do Fusca, um Fusca anos 70, só que ele é muito parecido com o que era de um carro dos anos 60, ele não evoluiu muito dos anos 60 aos anos 70. Praticamente, ele tem a passagem de ar e controle de combustível. O que um carburador faz? Na verdade, ele dosa a quantidade de ar e de combustível. Só que o combustível, o que acontece? Quando você começa a acelerar, você vai precisando de mais. Então ele vai dosando através dos giclês, que a gente chama, que são passagens controladas de combustível, ele vai jogando para dentro do motor cada vez mais. Quando você vai abrindo a borboleta do motor, ou seja, pisando no acelerador, ele abre. Você tem mais admite vácuo, mais ar. Admite mais ar e, por conta, admite mais combustível. O que eu acho genial em qualquer carburador é essa capacidade de te colocar a quantidade de combustível que você precisa naquele momento para aquela condição. Você falou uma coisa bem interessante. Eu, quando era moleque, o meu cunhado tinha um Fusquinha e ele mexia no giclê. Ou seja, o que ele fazia então? Ele aumentava a admissão de ar mudando esse giclê? Não, o giclê, na verdade, que ele fica aqui dentro, lá dentro do carburador, ele aumenta a quantidade de combustível. Então, naquela época, o que o teu parente fazia? Ele queria que o carro andasse mais. Então, ele permitia que entrasse mais combustível naquela determinada condição. Logicamente que os carburadores são calculados para te dar a quantidade necessária. Mas, um pouco mais, numa velocidade mais alta, ele acaba ganhando um pouquinho de performance. Mas no motor de Fusca, a coisa só mexer aí não era grande evolução. Esse segundo aqui já é com injeção eletrônica? Não. Ainda não? Não. A injeção eletrônica ela foi entrar bem mais tarde, né? Este aqui é um carburador anos 70, esse já dos anos 80, 90, porque a injeção no Brasil entrou nos meados 90, quase nos anos 2000. Então esse já é do final. Então você vê só pela construção, só pela quantidade de metal, que aqui você tem muito mais artifícios para usar. Não só os giclês, mas você começa a ter outras coisas que os carros mais modernos começaram a precisar. Por exemplo, ar-condicionado. Quando você liga o ar-condicionado num carro, você precisa de um pouquinho mais de rotação. Com a injeção eletrônica você nem percebe isso. Mas nessa época você tinha aqui um pulmão que te puxava um pouquinho mais a borboleta para te dar esse pouquinho mais de combustível para manter a marcha lenta na mesma condição. Ele tem as acelerações, quando você acelera muito rápido, então ele tem que te trazer esse combustível rapidamente, tem dispositivos para isso. Você tem as passagens embaixo, você aqui no caso, nós temos 2 borboletas, né? Então ela abre a primeira e depois a segunda, ela vai abrir ou mecanicamente, e neste caso aqui, ela abre a vácuo. Quando eu passo a ter uma condição de maior necessidade, a segunda borboleta vai abrir por vácuo. Então isso aqui para mim é a arte da mecânica. Porque ele consegue realmente entregar para o motor as quantidades exatas de combustível para aquele momento que você está pedindo o ar. Que carro, por exemplo, que usava esse carburador? Esse carburador ele foi usado no Monza, Opala, no Santana. Eu me lembro todos esses carros dessa mesma época que utilizavam este mesmo carburador. Você entrou na GM em que ano? Eu entrei em 86. Então você chegou a produzir essa encrenca aqui. Esse aqui eu fui do começo ao fim dele. Já um muito parecido com esse que era utilizado quando eu entrei na empresa, que era do Chevette. Ele era um carburador exatamente parecido com mais simples. Corpo simples.
E eu participei de quando ele foi passado para corpo duplo, para dar maior performance no Chevette. Eu trabalhei no projeto Chevette 1.6S, que saiu desse carburador para um parecido com ele, só que com corpo duplo. Lógico, usando o corpo simples para as condições de cidade, urbana, mais lentas, e quando você acelerava, como nesse aqui, ele abria um segundo corpo, você tinha mais performance. Eu escutava muito as pessoas falarem quando iam dar aquela envenenada no carro, colocar um Weber. Como que era essa construção do Weber? O Weber, na verdade, é uma marca. Esse aqui é um Brosol, esse aqui é uma outra marca. Ele era uma dessas marcas. E a Weber tinha sua linha esportiva. Os tais dos Weber 40 é o diâmetro. Então tinha gente que instalava esses carburadores em carros que tinham vindo com um carburador mais simples para ganhar essa performance. E carro de performance não precisa de toda essa traquitana, porque ele não precisa desse conforto que uma peça como essa te dá. Numa aceleração você não sentir tranco, quando entra o ar-condicionado ele regula automaticamente. Tudo esse tipo de acessório não é necessário num carro que você quer performance. Ali o cara acelera, dá tranco, ele sai andando, é o que ele quer. Então ele tinha um carburador mais limpo, com menos recursos, mas que atendia quando você necessitava realmente de combustível para ele andar. Henrique, eu ouvi num comentário seu que esses mais simples, mais antigos, eram mais econômicos do que os atuais com injeção direta. Então, por que essa evolução se a gente começou a gastar mais combustível? Então, isso é bem interessante. Quando eu estava lá atrás, na época desse Fusca, que eu não tinha catalisador, não tinha a menor preocupação com o ambiente. Hoje, quando a pessoa desenvolve um carro, ele tem 3 pontos. Ele precisa ter performance, economia e poluição ambiental. Quem manda hoje num veículo é a lei de emissões. Por que você partiu desse para esse? Primeiro, para ter mais conforto em várias condições de dirigibilidade. Segundo, porque este aqui conseguia controlar melhor o combustível que era dosado dentro do motor. Então, com isso, a gente já ganhou uma evolução de lá para cá. Só que com um carburador mecânico, você não tinha condições de atender as leis que vinham na sua sequência. Então, foi obrigado a ter a introdução da injeção eletrônica. E por quê? Porque você tem uma peça que se chama catalisador lá atrás. E o catalisador, ele trabalha na forma ideal quando a relação gasolina e combustível e ar é ideal. Ele trabalha o que a gente chama de estequiométrico, que é uma razão, 14:1, 8:1, dependendo do combustível, para que o catalisador tenha a sua eficiência. Então, começa por aí a injeção eletrônica. Você controla exatamente a quantidade de combustível que você vai colocar no motor, para aquela condição do motor, para que o catalisador tenha eficiência. Com isso, num caso de um carburador, eu conseguia, por exemplo, andar o que a gente chamava dele pobre. Numa estrada, eu ia tirando o combustível. Desde que o carro tivesse uma velocidade constante, eu podia ir tirando o combustível dele e ele andava com menos combustível abaixo da estequiométrica, o que hoje não é possível. Porque se eu não andar na estequiométrica, eu não tenho um catalisador eficiente, eu vou estar poluindo muito mais. Então, vamos dizer assim, essas peças eram poluentes. Mas não pense que tirar combustível significa não poluir. Às vezes não. Às vezes você precisa andar numa condição determinada para que o teu catalisador funcione, para que você tenha uma condição de poluição ideal e não justamente de combustível. Então, eram mais econômicos que a injeção? Em alguns casos, sim. Porque aqui você podia abusar um pouquinho dessa pobreza de combustível e na injeção eletrônica você não pode. Então ele veio evoluindo. E não é. Aqui nós estamos falando de ar e combustível. 2 coisas. Falta uma aqui que é a faísca. Antes de chegar na faísca... Vou te perguntar uma coisa que me remeteu a esse aqui menorzinho. A gente escutava falar muito na juventude em bater o pino. Esse carro está batendo o pino. O que era essa batida de pino e por que ela não existe mais? Acho que nós chegamos na faísca. É o ar, combustível e a faísca. Quem é a faísca? A faísca ela vai dentro do cilindro, ela explode lá dentro da vela para que haja explosão e ele queime. Então eu controlo aqui ar e combustível. Tranquilo. A faísca, nessa época, ela era controlada por um distribuidor. Uma peça que é no motor que você ajustava, tinha o eixo do motor mandando movimento para ela, e ela distribuía a faísca para cada um dos cilindros na hora que era feita para isso. Por que eu falo feita e não calibrada? Porque era mecânica essa formato. E a mecânica não consegue te fazer com que essa faísca esteja lá na hora ideal em toda a curva de funcionamento do motor. Então você ia ajustando o teu distribuidor para ele te jogar a faísca na hora certa dentro do motor, mas eu tinha que tomar cuidado. Se eu jogasse muito antes, o que eu chamo de adiantar, eu tinha o problema de poder ter a batida de pino ou detonação. Se eu jogasse muito atrasado, ele perdia eficiência. Então eu tinha que encontrar o melhor momento. Muito bem, numa rotação fixa, numa condição de torque fixa. E o senhor acertar o ponto do motor? Acertar o ponto. Eu consegui achar esse ponto.
Aí eu mudava a rotação, mudava a condição de performance, eu tinha que ajustar de novo. E como é que eu fazia? Eu fazia vários ajustes, criava uma curva, criava um came mecânico, e esse came ia me ajustando dentro do distribuidor a hora certa da faísca atingir o motor. Com a injeção eletrônica, é outro mundo e tudo isso virou muito mais fácil. Henrique, do lado da engenharia, ou seja, na sua bancada, você testando o motor, você vai estar utilizando uma gasolina ou um combustível dentro de todas as especificações. Como que você fazia para criar um equilíbrio e a culpa daquele motor não estar performando não ser sua e sim do posto de combustível com combustível adulterado? Você tinha uma margem? Vocês, na hora de fazer o mapeamento do motor, de calibrar o motor, você está no cenário ideal e controlado dentro de uma fábrica. Só que esse carro vai para a rua, ele vai ficar sujeito, inclusive, a picaretagens e adulterações do combustível. Como que ficava isso com a engenharia de motores? Então, na época dos carburados, isso era realmente um empecilho muito grande. Porque existem outros aspectos, como temperatura ambiente, pressão barométrica, ou seja, você fazia um carro, ajustava ele na fábrica pela média, logicamente. Mas quando esse carro ia ser vendido lá na praia, que nós estamos em São Paulo, 700 metros, e ele é vendido lá em Santos, por exemplo, na sua terra, a pessoa na concessionária, ele fazia uma recalibração, ele fazia um reajuste, porque a pressão barométrica lá é mais alta, então entraria mais ar do que aquilo que eu projetei. Na verdade, quando você projeta, você sempre projeta para ele nível do mar. E depois você vai corrigindo para as outras condições. Então, tanto a temperatura, quanto a altura e qualidade de combustíveis, eles influenciavam demais num carburador. E isso, o que acontecia? Ele uma hora poluía menos, uma hora poluía mais. Então, é uma coisa complicada. Então, nesta época, eles, vamos dizer assim, eles aceitavam menos combustíveis ignorantes do que nos dias de hoje. Eles aceitavam menos por quê? Casos e casos do metal ser corroído, de borra estar aqui dentro. E você lembra que o carburador ele tinha aquela necessidade de tanto em tanto tempo você levar em algum lugar para fazer a limpeza do carburador. Aí ele desmontava isso aqui em 500 peças e começava a fazer toda a limpeza e montava de novo. O carro saía redondinho. Se você usasse gasolina ruim, ele voltava para trás. Octanagem do combustível, da gasolina, ela muda a performance do motor? Muda totalmente. E antigamente, estou sempre me referindo aqui à época, claro. Você tinha o carburador para cada tipo de octanagem. Então, se você vendia esse modelo aqui no Brasil, ele era para a octanagem brasileira. Se você vendia ele em outro país, ele era obrigado a ser refeito para aquele país. Quando você trazia carro de fora, com uma octanagem lá de fora, você tinha que, de novo, recalibrar ele para usar no Brasil, por exemplo. Então, dependendo do tipo de combustível, porque, veja bem, Alex, o que muda aqui? A octanagem vai mudar a quantidade de combustível. Melhor octanagem, menos, mais octanagem, mais. Explosão melhor, muda a posição do avanço, da ignição da faísca. Então, mudando a octanagem, você tinha que mudar o carburador, mudar a calibração do carburador. Aditivo. Aditivo não faz grandes diferenças, desde que seja um aditivo bom e de boa qualidade. O problema é que também aditivos é outra fonte de confusão, porque tem aditivos e aditivos. Eu não posso falar mal de todos, nem bem de todos. Tem o bom e tem o ruim. Mas porque tem aqueles, inclusive, que vendem que o aditivo vai dar mais performance no carro, né? Isso aí é contestável. A gente testou, na época eu testei muito aditivo que falava em aumentar a octanagem. Então, você aumenta a octanagem num motor desses, mas não mexe nada na parte de carburador, de ar, nada, você não ganha nada. Então, esses aditivos para um carro carburado antigo, pouco faz. Porque você tem que estar mexendo também no avanço da ignição, na faísca, posicionamento. Continuando nossa evolução, o que tem a partir daí? Então, a partir daqui, o que aconteceu? Chegou no momento que este carburador, exatamente ele, que já era bastante complexo, tinha toda uma tecnologia e muita coisa para ser mexida, para você regular e você conseguir um carro com uma melhor dirigibilidade, ele já não atendia. Mesmo alguns modelos chegaram a usar esse tipo de carburador com catalisador. A época do catalisador que cheirava ovo, você lembra disso? Então, quando você saía atrás do carro, ele dá aquele cheiro de ovo pesado, é porque as reações não se falavam muito bem. Às vezes ele jogava mais combustível que devia. Eu não tinha um controle bom do combustível. E o que foi feito, foi lançado em algumas empresas, injeção com um ponto só de injeção. Um injetor aqui no meio. Então, eu tirava tudo isso. Aqui no meio eu tinha simplesmente um injetor que ia me jogar a gasolina para dentro do motor,
porém, de forma única, ele ia ser distribuído pelo coletor de admissão. Então, a partir do movimento da borboleta, ele ia entender já eletronicamente, porque ele já ia medir a pressão do coletor de admissão, o quanto você pisou, porque ele vai medir a posição da borboleta, a temperatura, a pressão barométrica, então já começa um outro mundo. Ele já começa a ver todo o entorno do carro, mais o que o usuário está pedindo do carro, e te demanda o combustível necessário. Com isso, eu consigo um controle melhor de combustível, consigo trabalhar com o catalisador, consigo botar aquela medição de combustível necessária para que o catalisador trabalhe na sua eficiência máxima e, com isso, reduzir emissões. A entrada da injeção eletrônica no mundo se deu por conta de redução de poluentes. É isso. Ou seja, sempre estamos falando em meio ambiente, redução de poluentes. Redução e leis que te obrigam acabam sendo regulatórias. Isso, leis obrigatórias. Próximo passo. A gente está indo para a eletrificação. Já podemos chegar à eletrificação? Não, ainda tem. Eu não comentei, existiu entre esse carburador e o com monoponto, que a gente chama, um carburador eletrônico que eles falavam, né? Aquilo é só conversa, meio mais que marketing, porque a eletrônica que ele tinha era só no ajuste, vamos dizer assim, de afogador. Você não puxar o afogador, enquanto estava frio, ele regulava, abria, fechava, e algumas outras coisas que não faziam tanta diferença. Depois viemos para o monoponto, que eu estava falando, e aí para o multiponto. Aí sim houve um passo, um ganho bastante grande. E por que do monoponto? Porque era barato. Eu não precisava de um multiponto. Essa você acha que foi a grande mudança? A grande foi do mono para o multi. O monoponto, ele foi introduzido porque esse aqui não me dava mais as condições que eu precisava, eu coloquei um injetor e consegui essas condições de forma barata, porque era um injetor no centro da peça, ela distribuía com o mesmo coletor de sempre, então foi feito aquilo e foi bom. Até a própria General Motors, uma empresa, ela usava o monoponto e conseguiu usar sem catalisador, porque só com o controle de combustível em um injetor, ela não tinha necessidade do uso do catalisador. Depois a lei apertou um pouquinho mais, ela nem continuou o monoponto mais catalisador, já foi para o multiponto. O multiponto é a evolução da injeção eletrônica, ele joga combustível lá dentro, na câmara de combustão, logo em cima, próximo da válvula. A válvula abriu, ele joga combustível. Só que para isso, ele vai ler todo o envolto do carro, vai ler toda a necessidade daquele momento, sabendo que você está acelerando, que você quer sair, que você quer parar, que você está tirando o pé. Tudo isso é lido eletronicamente, desde o monoponto, no multiponto muito mais, com muito mais precisão. E aí o importante que eu estava falando da faísca naquela época. A injeção eletrônica, aí sim ela é controlada ponto a ponto. Eu vou dar para o motor a faísca na hora exata que ele precisa. Então eu ponho ele numa rotação em condição de carga, determino onde é a melhor faísca, segunda condição, determino onde é a faísca, terceira. Agora você imagina quantas condições. Eu saio lá de 0 rotações por minuto até 6.000 rotações de um motor e passo por todas as gamas de pedal de acelerador em cada uma dessas rotações. Cada uma gera um ponto, aí você plota tudo isso, transforma isso num gráfico, joga para dentro do sistema. Toda vez que você estiver acelerando, ele vai buscar a rotação, posição da borboleta, aqui o avanço que eu tenho que dar para esse ponto. E assim ele vai trabalhar te dando a melhor eficiência. Henrique, eu lembrei de uma coisa. Eu fiz uma clínica na época da Stock Car, com motores, inclusive tinha a participação da GM, a gente já viu o Volkswagen tentando se envolver, um envolvimento muito maior até na Fórmula Truck do que na própria Stock Car. Mas eu tive a oportunidade de conhecer numa bancada um motor funcionando, ou seja, no dinamômetro. Sim, onde eu trabalhei por muitos anos. Então, fui lá no Giafone, a gente vendo realmente toda a prova e tentando, inclusive, passar dos limites, que era essa a ideia. E uma das coisas que um dos engenheiros falava para os donos de equipe e tal, que tinha uma regulamentação muito própria, né, porque todos os motores eram iguais, todos os chassis eram iguais, e tinha uma época que podia mexer no motor, outra que não. Mas num desses momentos falava-se também do escapamento. E eu lembro que falava muito de escapamento aberto, tirar o catalisador, que isso acabava entregando uma performance melhor. Por que acontece isso? A história principalmente do escapamento aberto. Vamos lá, só separando aqui carro de competição, carro de rua, sim, mas a ideia ela cabe para os dois. O escapamento é um restritor de ar. Na verdade, o escapamento ele serve para levar o gás da frente do carro, lá onde está o motor, ou próximo da traseira, por toda a parte baixa do carro, até para sair e jogar os gases na atmosfera. Só que eu não posso ter um ruído acima de um determinado nível para carro de passeio, isso é regulamentado, é sério,
E nos carros de passeio ainda tem um catalisador no meio, que nada mais é do que uma colmeia fechada com materiais nobres, são metais nobres ali dentro. E quando o gás passa pelo catalisador, ele reage com esses gases, ele é um catalisador, ele faz uma catálise. Esses componentes nobres, paládio, ródio, eles não... Melhora a qualidade do ar, eles não participam da reação, mas eles fazem com que aconteça uma reação entre os próprios gases que estão saindo do motor e transforma os gases ruins em gases bons. Sim. Então ele tem que estar lá por uma questão de lei. Mas ele é restritivo, é uma colmeia, não sei se você já viu, Sim. Um catalisador, ele é uma colmeia bem fechada, o que dá uma bela restrição. Você mostrou para mim. Ou seja, você está colocando uma potência no motor, está jogando combustível, ar, e ele não consegue sair. Então, quanto menor restrito o escapamento for, mais performance você vai ter, lógico. Só que cai naquele triedro, performance, consumo e emissões. Quando eu tiro o escapamento, inclusive com o catalisador, aí as emissões vão para o espaço. Para o espaço, elas sobem absurdamente. Eu não sei se você já teve experiência no trânsito de São Paulo, é fácil, né? Pegar na sua frente um carro antigo, uma Kombi, um Fusca, uma Brasília, e vem aquele cheiro de gás para dentro do seu carro, que você está logo na atrás. Você imagina se todos os carros na cidade de São Paulo hoje emitissem aquele nível de poluição. Ninguém respirava. Aquele era o nível de poluição dos anos 70. Era aquilo. Só que como tinham poucos carros, eram mais espalhados, você não tinha essa sensação de cheiro, de gás mesmo. Então, por isso que vieram as leis. Vamos reduzir as emissões e tal. Está lá o catalisador. E o escapamento está ali por dois motivos. Levar os gases, fazer com que ele passe pelo catalisador, mas o mais importante, reduzir ruído. Por isso que você tem os abafadores, geralmente 2, 3. Você tocou um ponto bem interessante. O ruído do motor. Você sabe que, alinhando exatamente o que você está falando de poluição e ruído, foi esse um dos motivos que a Fórmula 1 ela sofreu um processo de hibridização junto com o Le Mans. Porque alguns circuitos, principalmente da Alemanha, Nürburgring, Hockenheim, aconteceu isso em Spa, está acontecendo agora em Monza, os carros já não eram permitidos passar no meio da floresta por duas coisas, por causa do ruído para os animais e a poluição para os animais mesmo. Também. Ou seja, áreas preservadas, e aí veio o híbrido. Ainda assim, Hockenheim foi reduzido, toda a parte da floresta foi retirada, ele só vai até ali o estádio, né? Nürburgring aconteceu a mesma coisa. Está acontecendo esse movimento Spa e algumas pistas e alguns países já não pode mais correr se não for emissão zero. Ou seja, está indo para esse ponto justamente... O elétrico. Exatamente. E essa é uma das grandes plataformas hoje da Fórmula E, né, que ela vende isso para o mundo inteiro, né, da mudança que ela provocou no ambiente, não só pela ausência de poluição, como também pelo ruído do ambiente. Então, só foi um parênteses para dizer que a gente vai uma evolução muito grande, mas tem que barrar também um pouquinho a performance, preocupando criar um equilíbrio com o meio ambiente. Esse, na verdade, o que eu te falei, vão separar carro de uso urbano, carro de corrida, carro de competição. A competição, ele quer a maior potência possível, ele quer acelerar, ele quer sair. E mesmo assim, uma Fórmula 1, que é o topo... A vitrine, né? A vitrine, eles têm uma série de reduções, motor de tantas cilindradas, tamanho tal, agora tem a hibridização. Então, eles vão tentando lá em cima controlar para mostrar para baixo. Mas, como a corrida ela acontece uma vez a cada tanto tempo e tudo mais, a Alemanha é muito preocupada com isso. Se você olhar aqui para Interlagos está no meio da cidade. Quando você tem uma prova lá de longa data, longo tempo, né, essas provas mais compridas, você vai estar poluindo aquela região com certeza a mais. Mas se você olhar no retrato qual tamanho, quanto ainda é, pelo menos para o Brasil, ainda tem sido ok. Mas uma Alemanha e outros países que são mais ferrôneos com a história das emissões, a história do meio ambiente, eles já começam a cercar isso também. Não me assusta se um dia tiver lei de emissões para carro de corrida. Não sei, seria até interessante, porque quem sabe eles encontram algumas coisas que possam ajudar o pessoal no carro de passeio. Tem, numa categoria que eu já vi também, na Fórmula Truck, na Alemanha, tem lei de emissões e eles medem isso no escapamento. Sim, e aqui no Brasil nós tivemos algumas medições. A regra da emissão, ela é dada para o carro é colocado inteiro em dinamômetro de chassi de carro, e você faz um circuito, ele tem lá um circuito padrão, e você mede o quanto esse carro emitiu de poluição naquele circuito. E você tem um limite para aquele circuito.
Esses carros, quando estão na fábrica, são feitas as amostras, o carro quando é produzido, grande parte da produção passa para ser revisado, se ele está mantendo, ele é obrigado a manter, esses dados são mandados aqui para a CETESB ou para outros órgãos, então ele tem um controle muito forte. E a CETESB tem o direito, a CETESB, os GOR, eu falo a CETESB porque a CETESB é quem cuida da parte de emissões, acaba sendo um órgão de São Paulo, mas que tem uma abrangência até nacional. Eles podem pegar um carro qualquer, botar no laboratório deles, medir e falar, esse carro aqui não está certo. Desde que esse carro esteja com todos os componentes originais ou com uma manutenção, com uma revisão. Claro, se eu pego um carro que alguém desmontou tudo e puser lá e o carro não cumpre, aí não é culpa da empresa, é culpa de quem mexeu no carro. Mas eles fazem esses check-ups. E a CETESB também, como foi feito na Europa, às vezes tem as medições na rua. O teu carro passa e ele mede no teu escapamento quanto está saindo. É outro valor, é outra medição? Mas eles sabem exatamente o quanto isso está emitindo. E isso evita um pouco a retirada de catalisadores, carros que andam com catalisador fake. Eles conseguem determinar. Ainda não está a nível de multar, mas eles estão fazendo muitos ensaios e eu acho que um dia isso vai acabar acontecendo. Porque não é justo você ter um carro que foi feito um trabalho enorme para manter uma lei de emissões, alguém chegar a mexer em tudo e... Sabe que falam muito isso da indústria dos caminhões com as euros, né? Euro 5, Euro 6, Euro 7. Os caras ficam indignados, o próprio frotista, né? De ver exatamente o que você está falando. Ele é obrigado a fazer uma grande evolução, ele compra uma frota nova, ele investe muito, e aí ele vê na marginal aquele caminhão com caçamba de madeira jogando, né, poluição, poluente, fuligem para tudo quanto é lado, e ele fala, puxa, peraí, do meu lado, aí falam o seguinte, não, mas aquilo é uma frota antiga, mas então tinha que ter um programa para renovação dessa frota antiga, nem que fosse com subsídio do governo, para ajudar aquele cara, o coitado, ele não é porque ele não quer. Existem muitos ensaios de renovação de frota, tanto para caminhões, que é um outro mundo, sim, como para carros de passeio, para retirar justamente da rua. O que está acontecendo? Você andar aqui em São Paulo, aqui não, Vina Paulista, você vê muito carro novo. São raros os carros mais antigos que você vê. Se você vai saindo para a periferia de São Paulo, você começa a notar uma quantidade muito maior de carros antigos. Muitos bem cuidados e outros nem tão bem cuidados. Então, e isso quer dizer o quê? Onde está o dinheiro, para onde não está, e aquele cara que usa o carro lá na ponta, um carro velho, caindo nos pedaços. Não estou nem falando num carro mexido, um carro de competição, que alguém mudou alguma característica dele. Falando um carro que vai ficando idoso mesmo. Esse carro deveria sair da frota. Eles saem naturalmente por desgaste depois de um tempo. 100, 200 mil quilômetros, uma grande maioria está fora do mercado. Sim. Claro que você vê carros com 100, 200 mil rodando. E nos caminhões é um pouco mais forte a coisa, porque é diesel. É outro mundo, não é o mundo da gasolina. Então, eles poluem, quando poluem, aquela fumaça preta, é uma coisa mais pesada. Então, sem dúvida, a mesma lei vem entrando para os caminhões, e os caminhões mais novos, tem o uso do Arla, tem uma série de coisas que tem que ser feitas para manter ele dentro. E, lógico, que o frotista, que o caminhão não é uma coisa barata, ele olha nos velhos e fala, mas aquele lá está poluindo. Mas repara, não são tantos assim, estão saindo. Sim. Mas eu sei que existem vários estudos para tentar essa renovação da frota de uma forma ou de outra, né? Henrique, a gente, antes de começar o programa, a gente fez uma linha, olha, vamos falar disso, vamos falar de híbridos, vamos falar de elétrico. Vamos ter que ter a parte 2. Essa parte foi um pouco mais poluída com os carros a combustão. Sim. Eu vou trazer o Henrique de novo aqui, isso é um compromisso que eu assumo com a nossa audiência para dar sequência nessa evolução dos motores e evolução dos híbridos até chegar nos elétricos. Então, Henrique, super obrigado por estar com a gente hoje mais uma vez aqui na Jovem Pan, mas a próxima vez eu quero deixar você literalmente ligado na tomada, pode ser? Ótimo, vamos lá. Vamos lá, valeu. Obrigado, amigo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.